existe também a explicação de que algumas dessas luzes são distorção atmosférica. E astrônomos canadenses relataram uma nuvem negra com bordas violetas sobre o Mar da Tranquilidade. Poderia ser, por exemplo, a Terra ali um planeta primitivo para essa civilização que estaria em Marte, e a Lua poderia ser uma espécie de um entreposto para eles caso eles tivessem tecnologia e inteligência suficiente para fazer uma viagem espacial. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca originou um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz muitos meteoritos, crateras, rovers, foguetes e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá vou repetir porque hoje é necessário. Taubaticabal, Eduardo Cornaccioni. Como estás, meu caro Guto de Taubaté? Eu estou farto de estar mais um dia no paraíso. Aí, isso aí, eu gosto assim, Pronto, assim, consegui conciliar as duas coisas. Conseguiu. Meu caro ouvinte, hoje não temos a participação do nosso homem peludo de Jabuticabal, mas temos o nosso homem barbudo de Taubaté com a gente aqui. Né, o nosso, como todo mundo sabe, esse final de mês aqui tá chegando o final das eleições, nós vamos recuperar a dignidade do nosso homem peludo aqui do nosso podcast, e essas eleições estão deixando a gente maluco, principalmente ele, tá bom? Então hoje ele não estará conosco nas orações, mas está conosco lá de Mogi das Crateras, Alexandre Everton, do Além da Imaginação. Aí é uma cidade com muito buraco nas ruas, meu caro Alexandre? Cara, o atual prefeito agora, ano de eleição, ele tapou a maioria dos buracos, ele asfaltou a cidade quase toda de novo. Mas faz muito sentido. Então não é mais. Mas faz muito sentido porque durante muitos anos foi Mogi das Crateras. Acertei, consegui acertar a cidade de Mogi das Cruzes, aí você se acerta com os moradores daí, tá bom? Meu caro Alexandre, como estás, meu caro? Tudo bem contigo? Tô ótimo, cara. Obrigado aí mais uma vez por me convidar para participar do Contato. Eu sou fãzaço de vocês. Não preciso nem dizer isso para vocês. Uma honra. Obrigado, né? Convidar uma honra. Eu tenho que revelar a pessoa que nesse momento eu estou amarrado aqui com as mãos para trás e tal. Então, o Eduardo te avisou, você não acreditou. Você não acreditou. Você agora está aqui. Então não é nada de convidado, não tem nada, vai trabalhar. Hoje eu faço parte da banca, né? Faz parte totalmente da banca, né? Nada de convidado, não. Se não trabalhar, não vai ganhar comida. Cara, me sinto mais honrado ainda. Obrigado e prazer estar aqui. Como você, cara, você é parceiraço nosso e a gente fala brincando, mas a gente fala sério, né? Existem algumas personas que participam com a gente aqui que são sempre bem-vindas a voltar quantas vezes quiserem e estiverem disponíveis. Né? Então, você já com certeza é um cara que mais vezes estará com a gente. É que a gente vacilou, né? Se a gente tivesse prestado atenção que você só tava de folga do Além da Imaginação, a gente já tinha te trazido mais vezes, você já tinha sido preso já, faz tempo. Mas a gente teria sido abduzido, né? A gente vacilou, mas agora não vai acontecer de novo. Bom para você, caro ouvinte que está aí, né? Então o Alexandre está com a gente. Já relembrando, falamos no episódio da semana passada, relembrando você que
participamos do Além da Imaginação num episódio maravilhoso sobre a escala Kardashev, onde levamos o nosso espírito caótico da destruição lá pro Além da Imaginação. E foi um papo muito maneiro e completou todo esse papo de sete astrônomos que a gente vem falando, e você já viu qual que é o tema de hoje, né? Então é um episódio que a gente acabou fazendo aquela trilogia dos episódios, e ainda tendo ali o Além da Imaginação junto com a gente, de vários episódios sobre um assunto que um liga no outro, e a gente acaba aprendendo um pouquinho mais. Então eu convido vocês mais uma vez a irem ouvir o nosso episódio também lá no Além da Imaginação. Vamos deixar o link do episódio na descrição desse episódio também, beleza? Meu caro Eduardo Oliveira, eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte sobre a pesquisa da nossa amiga sobre turismo ufológico, pois foi você o cara que encontrou essa preciosidade. Vamos lá. A Carolina Lopes é uma aluna de turismo de Recife que está fazendo um TCC a respeito de turismo ufológico no Brasil. E ela está conduzindo uma pesquisa online e precisa da sua ajuda. Como que você pode ajudar esse trabalho sobre turismo ufológico? Você vai clicar no link que está aí na descrição do episódio, ou então no link que está lá no nosso Linktree, né? Aquela página que tem todos os links, lá no nosso Instagram, e vai responder um formulário que ela montou, que é rapidinho de responder, menos de 5 minutos você completa o formulário a respeito do que você sabe a respeito disso, ou então do que você gostaria de conhecer a respeito de turismo ufológico, se você tem alguma experiência ou não. Enfim, é um formulário super tranquilo de responder, não precisa pesquisar nada, não precisa chegar lá e demonstrar conhecimento, não. A ideia é justamente que você vá com aquilo que você já tem em mente a respeito do assunto. E aí, com uma amostragem maior, a gente pode garantir que ela vai ter mais material para trabalhar e vai ser mais assertiva nas conclusões dela. Então, o link está lá no nosso Linktree, no nosso Instagram, e está aqui na descrição do episódio também. Perfeitamente. Então, tá aí dado o recado. Participem dessa pesquisa, e até dando um spoiler para vocês, provavelmente esse assunto vire um episódio, tá bom? Nós já conversamos com a Carolina e ela topou. Então, provavelmente, depois que ela fazer todo o processo de apresentação do TCC dela e tudo mais, nós vamos fazer um episódio sobre turismo ufológico. A gente já falou disso aqui algumas vezes, até com o Morgan, um episódio que o Morgan participou, que ele mencionou, o Morgan tá fazendo, né? O Morgan do Projeto Contato. Grande abraço para ele, é outro que faz tempo que não aparece aqui também, já tá na hora de voltar. O Morgan tá fazendo um livro sobre pontos ufológicos de Minas, e a gente comentou de fazer um episódio sobre turismo ufológico de Minas, né? Então acabou calhando da Carolina fazer essa pesquisa. Então, fantástica pesquisa, perguntas bem legais, assim, dá até um gostinho de viajar quando você tá fazendo preenchendo o formulário. Então vai lá, tá nos links aí, rapidinho, super gostosinha de fazer a pesquisa. Participa para dar essa força para Carolina e ter o seu pedacinho também no nosso episódio, porque com certeza essa pesquisa vai acabar aparecendo no nosso episódio também, beleza? Um outro convite, né, um pedido que eu quero falar para vocês, a gente já mencionou no episódio anterior, tem uma pesquisa nossa rolando, da pesquisa de vocês, né, da gente conhecer um pouco melhor os nossos ouvintes, os feedbacks e tudo mais. Não sei, né, depois a gente pensar como é que a gente vai responder isso para vocês ao vivo, se a gente vai responder em episódio, se vai responder no Instagram, vamos fazer uma live para falar sobre isso, vamos pensar sobre isso também, mas a principal resposta serão mudanças, né? A gente vai, obviamente, triar ali, não vai dar para agradar todo mundo, mas vamos triar ali o que o pessoal falou, os feedbacks que a gente vai ter, para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso projeto para vocês, beleza? Então, no nosso link também, no nosso Linktree também, no link do episódio também, tá lá outro formulário, que é o formulário da nossa pesquisa dos ouvintes. Isso vai ficar por algum tempo lá, tá? Então, pode responder o da Carolina, depois vocês respondem o nosso sem problemas, mas eu acredito que algumas pessoas já vão ter respondido também, beleza? E um último recado, só lembrando que as imagens citadas nesse episódio estarão
nas nossas redes sociais. A gente vai falar de bastante coisa que possuem imagens. E aí nós vamos colocar nas nossas redes sociais. Eu sei que alguns episódios atrás a gente também acabou falhando até nisso nas redes sociais. Mas, né, parece desculpa, parece encheção de linguiça, mas esse final de mês aqui, esse final de setembro, outubro, pra gente, né, tá bem corrido com essa questão de eleição, com essa questão de compromissos nossos, faculdade do Dudu, meu trabalho, o Guto com os projetos dele, então tá bem corrido pra gente conseguir cuidar de tudo como a gente sempre cuidou, né, mas tá acabando, tá passando, logo a gente retoma tudo com total energia. Beleza? Guto de Taubaté, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, justamente essa pesquisa aí a respeito uma espécie de pesquisa de satisfação que a gente está fazendo é muito importante para a gente balizar como vai ser o contato, vamos colocar aí depois do aniversário de um ano, tá? Então, com algumas respostas que já chegaram lá, a gente já tem uma noção de coisas que a gente pode fazer ou então até pode deixar de fazer, enfim. Então, por favor, respondam, porque é simples para vocês, mas é muito importante pra gente. Perfeitamente. Meu caro Alexandre Everton, considerações finais? Olha, tenho que dizer que estou muito feliz de estar participando mais uma vez aqui. E tô bem ansioso para ver aí o que o Du preparou pra gente sobre a Lua, né? Principalmente as partes conspiratórias que são as que eu mais gosto, né? Eu quero ver momento e si, hein? Quero ver o momento e si. Eu vou deixar a bola pra você, hein? Eu quero ver o momento e si aparecer nesse episódio também. Então vamos lá, meus caros, ao episódio sobre a Lua. Será que mais alguém vive na Lua? Fala, pessoal, rapidinho, só 2 recadinhos aqui. Primeira coisa, a pesquisa da Carolina Lopes, que nós deixaremos na descrição do episódio, ficará válida somente até o dia 5 de outubro deste ano de 2024. Então, se você está ouvindo esse episódio posterior a essa data, provavelmente a pesquisa não estará mais válida, tá bom? E um outro aviso é que este episódio foi totalmente roteirizado com apoio do blog do astrônomo do nosso amigo Eduardo Oliveira. Antes das missões Apollo, a NASA elaborou um compilado sobre anomalias lunares que teria sido distribuído para equipes do programa lunar, inclusive astronautas. Uma versão do documento foi divulgada em 1968 com o código TR, Technical Report, Relatório Técnico, R-277. Nele estão listados aproximadamente 600 episódios ocorridos entre 1540 e 1960. Luzes são mencionadas em 200 deles. Esse relatório é interessante, a gente citou ele no episódio anterior e acho que em outro episódio mais antigo também. A revista UFO traduziu e publicou esse episódio aqui no Brasil muitos anos atrás, e são situações sem explicação de fenômenos que aconteceram na Lua, e os astronautas estavam cientes disso, e como eu comentei no episódio passado, a NASA queria deixar todos eles cientes de que eles poderiam encontrar talvez a causa desses fenômenos acidentalmente lá. E aí a gente tem são mais de 600 episódios, né? 200 deles falam a respeito de luzes, e aí a gente não tem só alguns astrônomos amadores, não. A gente tem grandes nomes da história da astronomia, por exemplo, Jean Cassini. Jean Cassini descobriu a divisão dos anéis de Saturno. Então, se você já viu uma foto de Saturno tirada pelo telescópio Hubble ou por algum telescópio de potência maior, você já deve ter reparado que existe uma divisão entre os anéis principais de Saturno. Aquela divisão se chama divisão de Cassini, por causa do Jean Cassini que descobriu.
Ele descobriu 4 satélites de Saturno também, e ele viu uma nuvem branca na superfície da Lua. Isso foi em 1671. Outro astrônomo famoso, William Herschel, que descobriu o Urano. Ele tem algumas outras descobertas interessantes na física também, mas vamos deixar isso para outra hora. Ele afirmou que tinha observado luzes brilhantes que viajavam na superfície da Lua em abril de 1787. E aí, em 18 de maio do mesmo ano, 2 astrônomos observaram raios na Lua também. Então, outras formas de luzes. Então, a gente tem grandes nomes da astronomia justamente na época em que os telescópios foram desenvolvidos e começaram a tomar forma naquilo que seriam nos dias de hoje. Então, desde que a astronomia também se desenvolveu em seus instrumentos ópticos, a gente tem observado esses fenômenos na Lua. Dudu, eu lembro que uma vez você explicou pra gente sobre um fogo-fato que rola na Lua. Eu acredito que boa parte desses fenômenos, desses avistamentos já poderiam ser explicados por isso aí, certo? Sim. Existem gases que provavelmente, né, estão presos no subsolo da Lua, e aí por movimentações da crosta, esses gases eles saem, e aí eles são iluminados pelo Sol e brilham por alguns momentos. Então, algumas dessas observações podem ser explicadas por esse tipo de fenômeno. Algumas a gente não pode também simplesmente chegar e falar, não, é tudo gás do pântano da Lua e acabou. Não é assim. Mas certamente várias dessas observações de fato são esse fenômeno. Odu, e sobre a potência da tecnologia na época, assim, o quão potente era um telescópio, por exemplo, a ponto dele ser ludibriado por algo que a incapacidade tecnológica poderia criar para ele na época? Você quer dizer assim, algo que alguma própria imperfeição do telescópio pudesse gerar? O quão bom era um telescópio naquela época a ponto dele conseguir enxergar o quanto da superfície da Lua, por exemplo? Bom, ali a gente começava a ver algumas crateras menores que a gente não consegue ver a olho nu, né? Talvez o exemplo mais famoso seja justamente o primeiro telescópio astronômico, que foi o Sidereus Nuncius, o mensageiro sideral, que foi feito pelo Galileu lá em 1608 ou 9. Mas em 1610 ele já estava descobrindo as luas de Júpiter, né? 4 luas de Júpiter. Já estava rascunhando o relevo lunar, já tinha feito observação de manchas solares, enfim. Então, a partir disso, você começa a descobrir luas de outros planetas, você começa a perceber maiores detalhes do relevo lunar. É claro que hoje a gente tem um detalhamento muito maior, mas naquela época, em comparação ao que eles tinham gerações antes, era assim um avanço gigantesco, porque era um instrumento que historicamente ele tinha acabado de ser inventado. Então a gente falou da observação do Jean Cassini, os telescópios tinham 60 anos, sabe? Era uma coisa assim muito recente, numa época em que a comunicação era por carta e né, na época medieval ainda, então é muito complicado. E aí, à medida em que esses telescópios eram desenvolvidos, eles começavam a ver mais a respeito do universo, e esses fenômenos na Lua eram uma dessas coisas que eles viam. Não necessariamente acreditavam que existia algum tipo de explicação que hoje a gente consideraria ufológica, né, como uma atividade de alguém inteligente na Lua, não. Era simplesmente uma coisa que eles viam, chamava atenção e eles não conseguiam explicar. E eu fiz essa pergunta porque, dando uma parafraseada naquela polêmica que tinha, né, sobre os relevos de Marte, né? Lembra que o pessoal... Quer dizer, lembra não, porque a gente não estava vivo, né? Mas teve uma época em que alguns astrônomos da época, claro que com a tecnologia que tinha em mãos ali, enxergaram relevos em Marte e os caras falaram, cara, tem vida em Marte porque aquilo ali é os sinais de uma civilização e tudo mais, mas a verdade era apenas limitação tecnológica que fazia eles enxergar ali por alguma pareidolia ou algo do tipo, que esse relevo de Marte fosse uma estrutura feita por uma inteligência, por exemplo, né? Eu acho que aí o melhor exemplo é os canais de Marte, né, que o Percival Lowell ele enxergou,
E, na verdade, eram justamente o relevo do planeta, né? As características mais marcantes do relevo. Por exemplo, um cânion gigantesco, que é o maior cânion do Sistema Solar, o Valles Marineris, né? O Vale dos Marinheiros. E eu esqueci o nome agora, mas é uma bacia de impacto, né? Não é nem uma cratera, é uma bacia que existe em Marte. São duas das características que ele observou, e nos desenhos que ele fez, hoje a gente consegue identificar essas duas com grande facilidade. Então, com telescópios melhores, isso foi desmistificado. A gente citou no episódio com o Edgares Maniotto, filósofo e professor, né? A gente citou o Camilo Flammarion uma ou duas vezes. Ele viu mudanças na superfície de Marte que ele achava que eram vegetação mudando com as estações. Ele tinha uma visão mais romântica da parada, né? Tinha. Muito provavelmente o que ele viu foram tempestades de areia globais, que já atrapalharam a operação de algumas sondas nossas hoje, mas provavelmente na época o que ele viu foi isso. Teve também uma situação que um cordão de luz branca, que foi visto por mais de uma hora, cara. Mais de uma hora em fevereiro de 1877. Aí calhando até com o que o Ale falou. A gente tá falando ali do século XIX, a potência dos telescópios já naquela época, a gente já tinha ali algumas coisas bem interessantes. Então, por mais de uma hora, uma luz branca foi vista. Depois, em 1915, em 23 de abril, foi a vez de um feixe de luz dentro da cratera Clavius, que ela foi batizada em homenagem ao matemático alemão Christopher Claw. E na cratera Platão, dezenas de luzes foram relatadas por astrônomos. Ou seja, como é dito nesse relatório, já faz muitos anos, e como nós falamos no episódio anterior, e esse episódio ele casa praticamente com o episódio anterior, que é justamente essa questão de que astrônomos também veem OVNIs. E olha, e a gente trouxe, né, no episódio, foi um relatório da década de 60. Foi um relatório da década de 60. Agora a gente está trazendo a visão de outros astrônomos que também viram coisas estranhas na Lua. Mas assim, a diferença é que do episódio passado a gente não falou de avistamentos na Lua. A gente falou de avistamentos em tudo quanto é lugar por vários outros astrônomos. Agora a gente está sendo bem específico. A gente está trazendo somente casos da Lua. E vários já foram relatados. Então tiveram esses casos aí de, uma hora, algo foi avistado em 1877. É algo intrigante. Eu imagino naquela época. 1877, você não tem satélite, você não tem rover lunar, você não tem foguete, você não tem SpaceX, não tem um tipo de drone específico, você não tem tecnologia que pode estar na Lua fazendo isso. E aí por uma hora você fica avistando uma coisa anômala, né? Um cordão de luz branca na Lua. Como é que a gente explica isso, né? A gente falou já do gás do pântano lunar, que é uma explicação plausível para muitas dessas situações, especialmente aquelas que são mais curtas, né? No caso aí de uma luz que dura uma hora, é mais improvável, né? Então ela não poderia ser explicada dessa forma, muito difícil. Uma explicação que foi proposta desde que esse documento foi divulgado é que a Lua ainda possui alguns vulcões, então ela ainda é geologicamente ativa, mas de lá para cá essa ideia também caiu muito em consideração, porque a gente mapeou a Lua já várias vezes e não encontramos nenhuma atividade vulcânica na Lua. Existem algumas formas de atividade geológicas específicas da Lua, mas vulcões não estão entre elas. Então também não poderia ser. Outra explicação, pequenos impactos com asteroides. Com certeza, alguns desses eventos luminosos podem ser explicados por pequenos asteroides atingindo a Lua. Tá? Não tenho a menor dúvida disso. Na época não existia coordenação de observação e telescópios bons o suficientes para a gente conseguir realmente constatar se determinada cratera muito pequena foi criada naquela noite em que aquela luz apareceu.
hoje a gente já tem como fazer isso. A gente faz isso na Lua, a gente faz isso em Marte. Então a gente tem sondas, né, satélites que orbitam a Lua e Marte frequentemente e que mapeiam o planeta e a Lua. Tecnicamente a Lua poderia ser um planeta. E sempre que uma cratera aparece, a gente sabe. Como já aconteceu, foram observadas pequenos clarões na Lua. E depois que uma sonda passou sobre aquela região onde esse clarão foi observado, havia uma cratera nova lá. A questão é que essas crateras são muito pequenas. Elas têm dezenas de metros ou até poucos metros de diâmetro. Então, telescópios daquela época não seriam capazes de enxergar algo desse tamanho. Então, eles não teriam como saber se foi um asteroide ou não. Existe também a explicação de que algumas dessas luzes são distorção atmosférica, o que também acontece. Assim, se você olhar a Lua por um telescópio e você observar as bordas da Lua, você vai ver que elas se movem bem pouquinho, assim, a amplitude do movimento é bem pequena, mas a velocidade é mais elevada. Aquilo é um efeito atmosférico, porque as massas de ar que existem entre a Lua e os seus olhos, ou então aquele instrumento que você está usando para observar, elas estão se mexendo, e aí essas massas de ar, elas têm temperaturas diferentes e densidades diferentes, como a gente conversou no episódio passado também, e aí a luz, ela tem caminhos diferentes em meios que têm densidades diferentes. É por isso que quando a gente olha, por exemplo, para um lago ou para um aquário, a gente vê um pouco deslocado ali, é como se a gente enxergasse em ângulo, é mais ou menos isso. Então é possível que alguns desses fenômenos que tenham sido observados mais próximos da borda de iluminação da Lua ali, tenham sido esse tipo de efeito também. Esse é o efeito que faz as estrelas cintilarem, né, piscarem. Então, as estrelas não piscam, aquilo é um efeito atmosférico que é causado justamente por esse movimento das massas de ar. Os planetas não piscam para a gente porque eles têm um tamanho aparente consideravelmente maior do que o de uma estrela que está muito distante, então isso já é suficiente para fazer com que ele não pisque daquele jeito como uma estrela. Mas em um telescópio você vê esses fenômenos com a Lua e com os planetas. Ô, Du, deixa eu uma curiosidade que bateu aqui agora. Tem algum vídeo disso? De uma luz na Lua? De alguma coisa assim? Tem gravado impacto de asteroide. Tem gravado impacto de asteroide. É a única coisa que tem. De alguma dessas luzes não tem nenhum registro. Não tem. Dessas luzes desse relatório não tem, porque é muito rápido, né? E nessa época a fotografia também ela estava se desenvolvendo ainda. Então... Não, sim. Desse relatório, dessa época não tem, mas... dos dias de hoje, a NASA, não tem um vídeo de um clarão na Lua, alguma coisa assim? Tem. Bom, a NASA, propriamente dita, acho que não, mas existem observatórios por aí que né, constantemente observam a Lua, e você encontra, sim, vídeos de clarões, especialmente na região sombreada, né, que é mais fácil de notar. E você vê, tem alguns exemplos disso, mas aí, comprovadamente, são impactos de pequenos asteroides. Cara, a minha grande questão sobre a Lua é justamente o lado escuro da Lua, né? O que a gente não consegue enxergar. Porque se a gente partir do princípio de que há algo de estranho ou de diferente na Lua, obviamente que o que esteja lá, sendo inteligente ou não, iria se esconder da gente, por exemplo. E durante muito tempo, o Dark Side of the Moon, né? O lado escuro da Lua sempre foi assim, sempre habitou muito aí o imaginário popular, acho que até de cientistas também, né? Hoje a gente pode dizer que o lado escuro da Lua ele é tão explorado quanto esse lado que está voltado para a Terra? Acho que tão explorado não, mas ele é tão bem mapeado quanto. A gente sabe muito bem o que existe do lado escuro da Lua. Não é tão interessante assim, tá? Ele é bem diferente do que o lado que a gente vê. Existe uma bacia de impacto maior só, que tem aquela coloração mais acinzentada, como as que existem, né, no lado que a gente vê que são os mares. Aqueles são chamados os mares, né? Então o mar da tranquilidade, o mar da serenidade, enfim.
E existe uma formação dessas pequena do outro lado, o resto são crateras mesmo, e nenhuma missão tripulada foi feita ao lado escuro da Lua, apenas do lado, né, da face visível. Só recentemente a China conseguiu pousar uma sonda no lado oculto. Isso é muito complicado porque a comunicação com a nave é um desafio, porque a Lua bloqueia os sinais de rádio, né? Então, atrás da Lua, a gente não consegue conversar com um astronauta ou com uma sonda que esteja lá. Por exemplo, nas missões Apollo, quando os astronautas passavam atrás da Lua, na Apollo 8, a 10, a 11, a 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso aconteceu, a 9 não. A Apollo 9 ficou na órbita da Terra. Mas quando os astronautas passavam atrás da Lua, eles perdiam contato de rádio com a Terra. Para que você não tenha esse problema hoje com sondas que façam isso, existem satélites de retransmissão que orbitam a Lua e eles fazem a comunicação, né? Fazem a ponte ali entre o controle na Terra e a sonda que está tentando descer na superfície da Lua. Então, é muito complicado, assim, é muito custoso fazer tudo isso. Mas, em termos de mapeamento, não é um mistério, tá? A gente sabe muito bem o que existe lá. Outra situação que a gente tem também são as sombras. A NASA tem um documento também mencionado, né, que acaba também mencionando sombras na Lua, na superfície da Lua, como as que foram vistas em 1882, perto da cratera Aristóteles. Em 13 de setembro, em 1959, uma grande massa escura impediu que os astrônomos observassem a região de Littrow, e astrônomos canadenses relataram uma nuvem negra com bordas violetas sobre o Mar da Tranquilidade, região do pouso da Apollo 11, em 11 de setembro de 1957. Cara, eu acho que observar uma nuvem negra com borda violeta grande deve ser no mínimo assustador, né? Pra quem tava vendo isso aí no momento. A gente falou de luzes, né? Coisas luminosas, nuvens luminosas, raios luminosos. Agora a gente tem as nuvens negras também, as sombras, né? Então existem outras coisas que são mais difíceis de explicar. Inclusive nesse episódio o ouvinte deve perceber que a gente vai por ordem de dificuldade de explicação, né? A gente falou de algumas coisas mais simples, que existem algumas hipóteses para explicar, e agora outras nem tanto. Essas sombras, elas realmente não fazem muito sentido, até porque, assim como as luzes, algumas delas se movem dentro de algumas crateras. Então você até pode dizer que pode ter acontecido alguma coisa na superfície, como algum abalo muito energético, enfim, um abalo muito forte, e parte da poeira lunar tenha subido e tenha projetado uma sombra, o que por si só já é uma hipótese bem absurda, né? Mas também não invoca nada fantástico. Ou então que houve algum impacto de algum asteroide, a poeira levantou e aquela é a sombra da poeira, mas aí você teria visto o clarão do impacto. Então também não dá para explicar diretamente assim. Então as sombras eu considero que são um mistério um pouco maior do que as luzes. É mais difícil de explicar do que os clarões, né? Os raios e tal. Du, tendo em vista todo esse histórico que já havia sobre observações de coisas anômalas na Lua, quando a NASA começou a fazer os estudos que decidiu ali durante a Guerra Fria levar um homem até a Lua ainda era bem desconhecida da gente? Existia muita dúvida sobre o que poderia ser encontrado lá, ou já era uma coisa esclarecida para os caras? A quantidade de estudo que tinha feito em cima disso já poderia, por exemplo, não, fica tranquilo que a gente sabe que não tem nada lá, ninguém vai nos receber com flechada, com sei lá o quê, né? Não vamos encontrar nenhuma civilização. Ou ainda existia alguma dúvida dos caras? Dizer que existia algo inteligente na Lua, que pudesse ser hostil até, realmente isso já se sabia que não. Mas, assim, também não se sabia tanto quanto hoje nós sabemos sobre Marte, por exemplo. Uma Até porque teve a quarentena, né? Quando os caras voltaram, ficaram lá na quarentena, porque eles, vai que os caras trouxeram aí uma
um estilo microbiano de vida, não sei, algo que possa influenciar na nossa vida, né? Acredito que seja por isso a quarentena, né? Sim, porque eles tiveram contato direto com o rigolito, né? A poeira da Lua. E, inclusive, eles chegaram a sentir o cheiro disso, porque partículas ali do rigolito levantaram na nave e entraram no nariz deles. Eles se vestiam, né? Usavam o traje de excursão lunar dentro do módulo lunar, saíam, voltavam e fechavam a porta do módulo lunar, pressurizavam novamente e aí tiravam aquele traje. Então, nesse momento, eles tinham sim contato direto com a poeira da Lua. Se tivesse algum agente biológico ali, eles poderiam... esse agente poderia se incubar neles e viajar para a Terra de forma clandestina, digamos assim. Mas depois realmente descobriram que não tinha nada disso, mas até que se tivesse certeza, essa quarentena era necessária. Esse problema do contato direto com a poeira é uma coisa que a NASA leva muito a sério no planejamento das missões a Marte, e aí hoje já se planeja, por exemplo, ter ambientes que realmente isolem o astronauta daquela poeira. Então, existe um habitat ou então um veículo, né, um rover, e existe uma câmara específica dele, como se fosse uma câmara de descompressão, como a Estação Espacial Internacional e a Estação Espacial Chinesa tem, onde os astronautas que vão sair, eles ficam fechados ali, vestem o traje e saem. Qual que é a diferença? A diferença é que os trajes, eles são como se fosse parte da parede daquele habitat ou daquele veículo. O astronauta, ele veste o traje que já está projetado para fora da parede, fecha o traje nas costas e aí ele pode destravar ali e sair andando. Então, na hora que ele voltar também, ele só encaixa ali a mochila, entre aspas, né? E isso é um design russo, inclusive. Ele encaixa ali a mochila, abre ali, sai pelas costas do traje e, em momento algum, ele tem contato com a poeira que está lá fora. Para coletar alguma amostra, alguma coisa, precisa existir um ambiente específico para trazer isso, porque pelo traje não é possível. Então é mais cuidadoso nesse sentido. É claro que é mais caro também, né? Mas é uma preocupação válida. E sabiam que iam chegar lá, não iam encontrar nenhuma surpresa assim, mas... achavam que quando o Neil Armstrong descesse do módulo lunar podia acontecer alguma coisa e, sei lá, na hora que ele pisasse fora do módulo, desse alguns passos, ele caísse, porque existia algum tipo de... Pensa aí num penhasco, por exemplo, cheio de poeira. Então, quando você olha do nível do chão, você não vê o penhasco, porque ele está cheio de poeira e tudo está cheio de poeira, então você não vê diferença. Achavam que isso poderia acontecer, sabe? Você não conhece o solo, literalmente não conhece o solo onde você está pisando tão bem assim. Esse é o tipo de certeza que nós temos com Marte hoje. Quando o John Kennedy falou publicamente que queriam que os Estados Unidos deveria levar uma pessoa para a Lua e trazer de volta em segurança até o final da década, a NASA tinha literalmente minutos de experiência de voo espacial tripulado. Então, assim, eles não sabiam quase nada e cumpriram esse objetivo, que foi provavelmente o maior feito técnico feito pela humanidade. Cumpriram isso dentro do prazo que ele colocou de alguns anos e deu tudo certo, sabe? Então, assim, foi uma época muito punk para engenharia e para ciência, porque muita coisa teve que ser desenvolvida muito rapidamente. Cara, só o fato de você entrar numa missão sabendo que a possibilidade de dar merda é 50%, já é muita coragem, né? Você precisa ter coragem e talvez um pouquinho, assim, só um pouquinho, sabe, de falta de noção, assim, só um pouquinho só. Talvez só um pouquinho. Mas não, cara, é muita coragem. Eu vi um documentário sobre, acho que foi a Apollo 1 que morreram 3 astronautas, foi na 1? Foi. Que tem até uma parte em que eles estão fazendo um teste de transmissão de rádio, e um dos astronautas fala assim, pô, a gente não... E tava dando problema no rádio e tal. Falou, cara, a gente não tá conseguindo se comunicar com o prédio aqui do lado, imagina a gente lá na Lua, né? Eu, se sou um dos astronautas, pensei na hora, eu já desistia na hora, já inventava uma dor de barriga ali, uma conjuntivite, e metia o pé. E os caras foram bravos, né, cara?
Objetivo, assim, total de conseguir a parada, né? Existe uma questão também do perfil psicológico desses caras, né? A maior parte ali era piloto de teste e tal, então era gente que queria, eu vou fazer sim, porque essa é a minha missão, e também pra falar que eu sou bom, entendeu? Então o cara ia lá motivado, alguns deles, né? Motivados por ego, de rolou certa muito forma. patriotismo também, né? Por conta da questão da Guerra Fria, tinha aquela coisa do fanismo deles, né? De fazer tudo com bandeirinha dos Estados Unidos no ombro, sabe? E isso também ajudou, né, a impulsionar o desenvolvimento dos Estados Unidos e tal. A União Soviética tinha uma pegada um pouco diferente, tanto que a própria escolha, alguns critérios para a escolha dos cosmonautas eram um pouco diferentes, mas aí é um outro papo. Inclusive, nada tira da minha cabeça que os soviéticos, eles também tinham algum equivalente desse documento aí, esse relatório. Porque se esses registros, por exemplo, do Cassini ou do Herschel, que a gente falou lá no começo, isso estava registrado lá séculos atrás, sabe? Então, obviamente, os soviéticos também tiveram acesso a isso. Então, eu imagino que eles também tinham alguma preocupação desse nível, porque eles também tinham um programa lunar, né? Não foi bem sucedido, eles tiveram graves problemas com o N-1, que era o foguete que eles usavam, né, equivalente ao Saturno V da NASA, e o programa lunar deles não deu certo. Mas eu imagino que eles tinham alguns pensamentos a respeito disso. Qual era a liberdade que as pessoas ali dentro tinham para conversar? Não sei. Dado o regime soviético, eu acho que muito pouca ou nenhuma, né? Ao contrário da NASA, por exemplo, que tratou tudo de uma forma reservada, mas ainda permitia certo nível de informação circulando ali com astronautas e técnicos e tal. E acontecia muita espionagem também, né? Um estava ciente do que o outro estava desenvolvendo, né? Não totalmente ciente, mas assim, eles praticamente meio que compartilhavam conhecimento através da espionagem, né? Essa é uma parte importante da corrida espacial também, até hoje, de certa forma, né? Só que agora com atores diferentes. Agora a China ela é mais forte no espaço, foi impedida de participar do programa da Estação Espacial Internacional pela questão da espionagem, realmente, porque eles iriam ter acesso aos projetos da NASA, da Roscosmos e tal, iam copiar tudo. Eles, entre aspas, copiaram uma nave, um traje, uma estação espacial da Roscosmos, mas também vamos deixar isso para lá. E aí isso também levanta algumas questões sobre o que é que esses outros países que têm atividades espaciais, mas não necessariamente têm uma abordagem mais aberta e até democrática das coisas, mantêm fechado em termos de informação. Então, será que não aconteceu nada na história da exploração espacial chinesa, que embora seja mais curta do que da Rússia e dos Estados Unidos, ela é muito, muito viva e muito intensa nos últimos 20, 25 anos, especialmente? Será que não aconteceu nada ali que não seria interessante a gente saber? Como aconteceu de astronautas que relataram que viram alguma coisa, como a gente vai falar hoje, mas enfim, eu acho que isso aí é uma outra discussão que tem muito pano para manga aí, mas sei lá, e os chineses estão querendo colocar a gente na Lua até 2030, então vamos ver o que acontece. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Em 1955, antes da publicação do relatório, a NASA deu início à Operação Moonbeam. Agora a gente vai chegar no assunto que você queria, Alexandre. O IC, né? Vamos pro IC. Vamos lá. Com o objetivo de utilizar observatórios para obter dados dessas anomalias e de estranhas estruturas fotografadas por sondas não tripuladas. Tais estruturas pareciam ser artificiais.
chegamos no momento que agora o bicho vai pegar. Estruturas na Lua, meu caro Eduardo. Eu vou continuar aqui os pormenores da NASA, que esse papo vai longe. Então, ó, em 1953, o editor científico do jornal New Herald Tribune relatou ter observado uma ponte com mais de 19 quilômetros de comprimento na borda da cratera de Mare Crisium. A estrutura até poderia ser explicada como resultado de atividade vulcânica no passado, se não fosse por um detalhe. O astrônomo britânico Hugh Percival Wilkins, que mencionamos no episódio passado, disse que a tal ponte simplesmente apareceu lá de uma noite para outra. Olha que legal. Em 1967, a NASA enviou à Lua a sonda lunar Orbiter 3 para tirar fotografias de regiões onde a agência considerava fazer os pousos tripulados. Nessa missão, foi fotografada a estrutura apelidada de, aspas, caco. Olha que bonitinho. O nome em inglês, shard, né? Como um caco de vidro. É uma estrutura vertical com mais de 1,5 km de altura na cratera Uckert, que recebeu este nome em homenagem ao historiador alemão Friedrich Uckert. Nenhum processo natural conhecido poderia criar algo assim. Observando a imagem em detalhes, algumas pessoas têm a impressão de que parte do caco refletem a luz solar de uma maneira que só vidro, superfícies cristalinas ou metal polido seriam capazes de refletir. A Lunar Orbiter 3 também fotografou a torre, também chamada de castelo. A estrutura possui cerca de 1,5 km de altura, ou melhor, 1,5 km de largura e talvez 8 quilômetros de altura. Quando foi fotografada, era a única característica visível na superfície em um raio de vários quilômetros. E por fim, depois de ver várias fotos de estruturas anômalas tiradas pelas sondas Lunar Orbiter 2 e 3, George Leonard, pseudônimo de um suposto cientista da NASA, escreveu o livro Somebody Else is on the Moon, ou Alguém Mais Está na Lua, publicado em 1976. A obra mostra muitas fotos de estruturas na Lua, inclusive de longas trilhas que ele alega ter sido feitas por seres extraterrestres. A bola está pingando, meu caro Alexandre. É com você. Cara, uma coisa que eu penso sempre existe uma possibilidade de Marte, por exemplo, um dia ter tido uma estrutura igual à da Terra, por exemplo. Há bilhões de anos atrás, por exemplo, Marte pode ter sido um planeta como a Terra é hoje. E pode ter abrigado vida também. Como que partindo do princípio que houve uma civilização em Marte, por exemplo, que já é um grande absurdo, né? O Du já deve estar se virando na cadeira aí. Mas partindo desse princípio, como que eles enxergariam a Lua, Du? Poderia ser, por exemplo, a Terra ali um planeta primitivo para essa civilização que estaria em Marte, e a Lua poderia ser uma espécie de um entreposto para eles, caso eles tivessem tecnologia e inteligência suficiente para fazer uma viagem espacial. A pergunta que eu estou te fazendo é se como a gente basicamente trocasse de lugar. Hoje, Marte, a Terra ficaria no lugar de Marte e Marte onde está a Terra. Teríamos, e suponhando que tínhamos uma civilização como a nossa lá na época, teríamos capacidade de chegar nessa Lua e também na Terra? Com a nossa tecnologia atual. Interessante você ter falado essa parte de usar a Lua como um entreposto para viagens espaciais. Isso já foi proposto para Marte, a lançar as missões para Marte a partir da Lua, porque seriam mais fáceis em termos de economia de combustível e tudo mais. Enfim, existem algumas vantagens, né, de fazer isso a partir da Lua. Tanto que tem uma série da Apple, For All Mankind, que mostra uma visão alternativa aí da corrida espacial e tal, onde se a União Soviética tivesse chegado na Lua, né? Isso, a União Soviética chegou na Lua antes da Apollo 11. E aí isso deixou os Estados Unidos, assim,
completamente emputecidos, e aí o governo falou, cara, eu vou pegar todo o dinheiro que eu puder, eu vou enfiar no programa espacial até não poder mais. E aí eles montam base na Lua, montam base em Marte, começam a falar de mineração de asteroides, enfim, é muito louco. E vão desenvolvendo várias tecnologias, né, mais rapidamente por causa disso. Agora, bilhões de anos atrás, isso é bem estabelecido, tá? Não tem chapéu de alumínio aqui não. Bilhões de anos atrás, Marte tinha um ambiente muito semelhante ao da Terra. Da Terra, assim, é mais parecido com a da Terra hoje do que a da Terra de bilhões de anos atrás, tá? Que era um mundo... Havia possibilidade de ter vida, por exemplo? Sim. Existia muita água em Marte, né? E essa água se perdeu porque Marte, o núcleo dele esfriou muito rápido, e aí ele perdeu o campo magnético que protege a superfície do planeta da radiação que vem do Sol. Essa radiação, isso também já foi determinado especialmente pela sonda Maven, que fez uma missão, está fazendo uma missão especificamente para mapear a história da atmosfera de Marte, digamos assim. Essa sonda conseguiu detectar partículas da atmosfera de Marte sendo sopradas pelo vento solar. O que é o vento solar? É um fluxo de partículas carregadas que o Sol emite constantemente, né? E aí essas partículas, quando elas entram em contato com a atmosfera, elas interagem ali com os átomos da atmosfera e, a depender da situação, esses átomos eles podem ser soprados para longe junto com o vento solar, tá? As auroras, por exemplo, é aquilo ali que está acontecendo, tá? Mas é numa região muito específica e tal. A atmosfera da Terra não vai embora porque tem aurora, calma. Mas Marte, ele perdeu o campo magnético, né? Então ele não estava protegido dessa radiação do Sol, desse vento solar, perdão, e a atmosfera dele foi soprada. Então a pressão atmosférica na superfície caiu. O que acontece quando a pressão cai? O ponto de ebulição das coisas, né, muda. Então o ponto de ebulição da água também ele caiu muito, porque a água agora não precisava de uma temperatura muito grande para vencer a pressão atmosférica que tinha em cima dela, e aí a água começou a evaporar, e a água foi toda para a atmosfera, né, ou quase toda. Existe um pouquinho de água em Marte ainda, mas a maior parte dessa água foi para a atmosfera e também foi soprada pelo vento solar. Então assim, Marte foi de um planeta mais parecido com a Terra, bilhões de anos atrás, para o deserto frio que ele é hoje. A Terra, ela tem um campo magnético que nos protege, claro, senão não estaríamos aqui. Esse campo magnético é gerado pelo núcleo da Terra, que é muito aquecido, né? Ele é muito quente, é basicamente metal derretido, e está girando. Então isso gera um campo magnético que protege o nosso planeta de ter o mesmo destino. É possível que alguma civilização tenha se desenvolvido lá ao ponto de se tornar uma civilização espacial, né, com capacidade de viagem espacial? Bom, aí a gente precisa determinar exatamente quanto tempo esse ambiente existiu e, o mais difícil, quanto tempo é necessário para que essa civilização adquira essa característica, né? essa capacidade. A gente vai pensar na gente porque nós somos a única civilização que nós conhecemos, claro, mas isso também é um erro. É como sair na rua agora perguntando assim, você quer votar em quem? Eu vou votar no Zezinho para prefeito. Legal, olha aqui, pessoal, 100% das pessoas querem votar no Zezinho, então o Zezinho vai ganhar. Sabe, a mesma coisa a gente falar da gente, né? A gente tem uma amostragem de uma civilização 100% das pessoas que eu entrevistei, né? Sim. Então, mas só para mim ter um parâmetro aqui. Então, nessa época em que Marte tinha a possibilidade de desenvolver vida, a Terra não tinha ainda, né? Ainda não, mas já... Aí, ó o pulo do gato. Ainda não. Agora, a Terra não era da forma que é hoje. Ela era muito diferente, mas ela já estava desenvolvendo vida, porque a vida na Terra não surgiu no ambiente que existe hoje na superfície. Aliás, o ambiente era muito diferente. Muito provavelmente a vida na Terra surgiu no fundo do mar em respiradores vulcânicos. Um ambiente que é hostil para a maior parte das formas de vida hoje. Embora existam criaturas que vivem normalmente nesses ambientes também. Claro, porque a vida muito provavelmente veio de lá, né? Mas
É um negócio muito louco, assim. A vida na Terra surgiu num ambiente muito diferente e ela evoluiu, ela se adaptou para poder dominar, né, se aproveitar de todos os ambientes em que ela conseguisse chegar. Por exemplo, a atmosfera não tinha tanto oxigênio. A atmosfera da Terra ela foi oxigenada justamente pelas algas nos oceanos. E aí, se a gente pegar essa linha do tempo aí de bilhões de anos atrás e acelerar para dezenas de milhões de anos atrás, na época dos dinossauros, por exemplo, a atmosfera da Terra tinha 33% de oxigênio. Então existia, hoje é 21%. É uma oferta de oxigênio muito maior no passado do que hoje, por isso os animais eram tão grandes. Só que se a vida na Terra existe aí há 4 bilhões e tralalá de anos, necessariamente significa que esse é o tempo que demora para que uma civilização inteligente com capacidade espacial se desenvolva? Eu não tenho como afirmar isso. Existiram diferentes eventos de extinção em massa no planeta que é como se você tivesse apertado o reset da vida ali, sobrou muito pouca coisa e a partir desse pouco que sobrou, a vida encontrou novos caminhos. Então, é muito louco assim você pensar nisso, que no momento em que Marte tinha condições que poderiam receber a vida como existe na Terra hoje, talvez por um período muito curto, né, em relação à história do planeta, a Terra tinha condições bem diferentes e a vida estava surgindo na Terra. E aí, como é que é a questão hoje, sabe? Será que realmente não aconteceu alguma coisa lá? Eu não precisaria nem ser vida inteligente, sabe? Poderia ser alguma forma de vida microbiana que, por algum fenômeno natural, por exemplo, caiu um meteoro, caiu um asteroide em Marte e esse impacto ele tirou partes da superfície, né? Pequenas partes da crosta, levou elas para o espaço com a força do impacto. E essas rochas elas ficaram orbitando o Sol por sabe-se lá quanto tempo, até que eventualmente uma delas caiu na Terra. E nessa rocha existia uma forma de vida microbiana que era capaz de sobreviver ao ambiente espacial por muito tempo. E aí, quando ela caiu na Terra, ela tinha condições propícias para voltar a se multiplicar e tudo mais. E aí surgiu a vida na Terra. Mas aí entra um outro problema, né? Que na Terra ia ter que ter características que fizessem com que essa vida microbiana perdesse essa qualidade de se manter viva em um ambiente inóspito, por exemplo, porque senão nós teríamos algum exemplar disso até hoje, né? Ou temos? E nós temos. Existem bactérias que sobrevivem ao ambiente espacial. Existem animais que fazem isso, os tardígrados. Os tardígrados são animais. E eles já foram expostos ao vácuo do espaço e sobreviveram. Então, eu acho que é plural metafônico, sabe? Quando você troca... o cara manja de física, o português... eu me emocionei aqui. Eu sou muito bom pra fazer esses plurais metafônicos. O timbre da vogal tônica muda de O pra O. Me lembro disso dos melhores do mundo. Sotaque de Taubaté, pô. Estruturas. Sem falar de cebolas, meu caro Eduardo. Estruturas na Lua. Então, aí a gente tem essa parte que a coisa realmente fica interessante. A gente tinha explicações para fenômenos naturais, para luzes, talvez algumas sombras, mas aqui começa a ficar estranho. Aquilo que a gente falou sobre uma ponte, né, que apareceu em Mare Crisium, existem tubos de lava vulcânica, né, que a Lua teve vulcanismo bilhões de anos atrás, pouco depois da formação, que ela se formou junto com a Terra. Mas isso foi há muito tempo. A gente observa hoje até dutos subterrâneos, cavernas. A Lua nunca teve atmosfera? Cara, muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Você até pode falar que a Lua tem tecnicamente uma atmosfera, porque até assim 10 metros você encontra alguns átomos de alguns gases, especialmente hidrogênio, mas isso não significa que ela realmente reteve uma atmosfera, porque ela tem, né? Ela é o corpo dominante gravitacionalmente ali na órbita dela, então se eventualmente para alguma molécula de gás ali, ela pega. Mas que ela tem uma atmosfera, assim, realmente não. Aí voltando aos tubos vulcânicos. Então, a gente vê sinais dessas erupções vulcânicas no passado, né? Assim como a gente vê na Terra, como a gente vê em Marte,
mas ali o próprio Percival Wilkins, ele falou que na noite anterior ela não estava lá porque ele tinha observado, a não ser que ele esteja enganado, ou que essa ponte, na verdade, seja algum erro de identificação do observador. Esse negócio apareceu lá. Isso se manteve visível por quanto tempo? Foi visível, eu acho que... Então, essa aqui é a questão. Algumas dessas estruturas, elas aparecem e chamam a atenção quando alguém vê, e depois elas somem, ou... existe uma observação poucas noites depois com outro ângulo de iluminação, né? Porque relativamente ali a luz do sol ela passa a vir de outra direção e aquela estrutura some. Então, na verdade, assim, é como se você estivesse vendo alguma coisa e aí quando você muda a luz, você entende que não era aquilo que você achava, era outra coisa. Algumas dessas estruturas talvez possam ser explicadas dessa forma, tá? Mas aí a gente tem o grande selenólogo Percival Wilkins cometendo um erro desses. Eu acho... É bem difícil, né? Eu acho que não. Mas é assim, claro que todo mundo, né, todo ser humano tá passível de cometer um erro, mas eu sou muito mais, eu estou muito mais propenso a cometer um erro desses do que ele. Então, mas nós tiramos aqui você como amostragem que você é o nosso acadêmico mais próximo. Vamos supor que você está fazendo uma observação da Lua agora e você encontra alguma coisa totalmente anômala ali que vai de encontro com tudo que você estudou e sabe sobre a Lua. Qual seria o seu cuidado? Você, Edu, né, que acabou de admitir para nós aqui que estaria mais propenso a cometer um erro desse. Quais seriam as precauções que você tomaria antes de publicar algo relacionado ao que você viu? Seriam imensas, né? Você ia ler, rever os dados e ver de novo, e ver até a hora que você falou, não, puta, é isso mesmo, tem que publicar. Né? Então isso já coloca uma baita pulga na nossa orelha, atrás da nossa orelha. Né? Eu registraria isso de quaisquer meios fotográficos que eu tivesse, né? Verificaria as imagens que já existem daquela região, e aí desde, assim, se possível, todas as imagens, tá? Desde da Lunar Reconnaissance Orbiter, que é uma nave americana que mapeia a Lua constantemente hoje. Então, quando aquela sonda chinesa pousou lá, a LRO ela tirou uma foto daquela sonda lá na superfície. Procuraria essas imagens desde a época atual até lá dos anos 60, lá das primeiras Lunar Orbiter. Né? Então, e para ter certeza de que aquilo realmente não estava lá, ou se estava, se mudou, o que aconteceu, para ter certeza de que aquilo é realmente o que eu acho que é. Especialmente imagens em ângulo de iluminação diferente, né? Porque realmente algumas coisas a iluminação ela prega peças em alguns momentos. Por exemplo, a gente falou da torre, né? A torre ou castelo. Ela é a única estrutura visível em quilômetros. Por quê? Porque na foto em que ela aparece, ela está na sombra da Lua, mas o Sol já se pôs ali onde ela está, mas a luz do Sol ainda bate nela, então ela está muito alta. Por isso que se estima a altura dela em 8 quilômetros. Então, isso é um ponto muito cuidadoso, assim, a questão da iluminação, né? Isso foi importante para algumas imagens em Marte, por exemplo, que tem atmosfera, e isso já muda um pouco as sombras. A Lua não tem nenhuma, né? Realmente a sombra, como um colega meu fala, a sombra é seca, né? Não existe espalhamento da luz em lugar nenhum e tal. Então eu acho que o meu cuidado seria esse, verificar todas as imagens que já existem daquela região, e realmente, se não tiver nada, aí eu procuro profissionais, pesquisadores com mais experiência do que eu, falo com essas pessoas, entre aspas, na surdina antes de publicar alguma coisa, e aí sim faço a publicação com os registros que eu fiz. Porque eu simplesmente chegar e falar não adianta nada, né? O cara faz uma afirmação dessas, mas ele tinha meios de registrar e não registrou, por que não? Então fica meio que naquela assim, existe tanto celular na mão de todo mundo, né? Se as pessoas veem OVNIs aí e tal, por que é que não existe uma imagem boa? A questão é que existem, né? Só que tenta tirar uma foto da Lua com o seu celular.
vai ficar um horror, cara, é a mesma coisa. Então, quaisquer meios que eu tivesse para registrar aquilo, eu registraria. E esses cuidados ele provavelmente tomou, então, né? Então, eu não encontrei talvez seja uma metodologia diferente, mas era um pesquisador com nome a zelar que não sairia soltando uma informação dessa de maneira aleatória ou sem um embasamento que ele considerasse ali. A gente tem que ver um ponto também que é a época disso também, né, cara? Porque lá assim, nos anos 50... não teria todos esses 50, recursos então, que o Edu falou, né? Não, ele não tem nem metade desses recursos. O que ele teria é talvez uma câmera muito específica e ainda muito improvável, né? E eu acho que o ponto aqui, o que ele fez, no caso, porque ele viu, né? Ele acabou vendo e levou isso para outras entidades ali, especialistas da época também e tal, que respeitavam a opinião dele. Então eu acredito que ninguém na época pegou e falou para ele, pô, você tá maluco? Eu acho que não, né? Até porque aí agora é chutômetro, tá? Agora é opinião embasada em nada. Levando em consideração todo esse relatório, tudo isso que a gente tá falando aqui, que desde o século XVI, existem registros de astrônomos sobre avistamentos de coisas na Lua. Talvez essa foi a primeira vez que ele trouxe isso à tona, mas não foi a primeira vez que eles viram. Talvez isso já estava sendo debatido entre eles ali mais de algumas vezes, e aí aconteceu mais uma vez e gente, aconteceu ali o negócio, eu vi de novo, apareceu uma ponte ali, talvez já tenha sido visto outras estruturas, porque nessa época, cara, década de 50, ele não ia ter recurso para poder provar isso ou não, de alguma outra forma, a não ser testemunha ocular que visse junto com ele, não teria outra forma. E aí existe uma questão do contexto também, né? Esse cara, ele não era necessariamente um cientista, né? Ele escrevia sobre ciência pro New Herald Tribune, tinha certo conhecimento, tinha interesse e tal, mas ele não era exatamente um cientista, um astrônomo trabalhando em um observatório e tal. Então, por contexto, eu acho que é seguro presumir que ele observou isso de forma casual, entendeu? O cara tava com o telescópio dele, talvez com família e tal, ali, ou sozinho. Falo isso porque eu sou uma dessas pessoas. E o cara tava ali olhando a lua e tal, e de repente... Ou era aquela cena clássica de filme, né? Um gordinho de boné no fundo de casa comendo pizza e olhando do nada, ele viu uma parada muito... Então, assim, o cara notou uma estrutura que ele estimou com 19 quilômetros, então o telescópio que ele tinha também não era pouca coisa. Para ele ter realmente notado esse nível de detalhe. Assim, não estou dizendo que o cara viu detalhes da ponte, não, mas ele foi capaz de notar uma estrutura desse tamanho. E aí, depois de ter dito isso, o Percival Wilkins, ele realmente falou, então, tá lá, mas na noite passada não tava, apareceu aí do nada. Então ele também provavelmente estava observando e não viu, né, na noite anterior. E depois, claro, viu, porque se não tivesse visto, ele nem teria dado atenção a isso. Teria só dado uma explicação, tipo, você viu Vênus, sabe? Uma coisa desse tipo. Aí, agora entrando nas outras estruturas que nem, uma torre de 8 metros, cara. 8 quilômetros de altura. E tá lá esse negócio, né? Dá pra ver. A gente até explicou meio por cima ela no episódio anterior. Até falando pro pessoal, né? Por que a gente resolveu fazer esse episódio sobre a Lua já logo em seguida? Porque na hora que chegou nesse momento, no episódio dos astrônomos, a gente parou. A gente bugou e começamos a dar uma olhada nas coisas que tinha. E tem foto dessa torre de 8 quilômetros de altura. Existe foto dessa torre. E é um negócio muito louco. Beleza, é uma formação geológica, tá ali na Lua, mas na Terra, por exemplo, nós não temos nada que tenha essa forma peculiar. Aliás, a gente até tem, né, algumas torres de pedra e tal, mas não que tem 8 quilômetros de altura, né? A gente não tem nada na Terra que chega a ter 8 quilômetros de altura, que é uma torre com uma base de 1 quilômetro, somente de 1 quilômetro, né? Muito fino.
É como se fosse uma torre mesmo. Um obelisco gigante, assim. Isso, um obelisco, cara. É um obelisco. É muito louco. E tá lá esse negócio, sabe? E ainda tem a questão do reflexo, cara, sabe? Ele reflete. É isso que é louco. E uma coisa bem curiosa que, por exemplo, hoje toda cidade tem um obelisco que marca ali essas cidades antigas, né? Mogi, por exemplo, tem que marca o ponto zero da cidade, eles colocam um obelisco, né? E essa tradição de obelisco é uma coisa egípcia, né? É antiga, é bem antiga. Aliás, até falei uma besteira. O que brilha é o Caco, que é a torre de 1,5 km. Sim. É o Caco, é o Shard, né? Mas mesmo assim, pô, é uma torre de 8 km. E o que o pessoal, os cientistas falam disso, tipo, quando foi observado isso aí pela primeira vez? Como que foi a repercussão disso aí? Então, aí que tá. Aí começam a surgir explicações e outras não explicações, digamos assim. Ideias que não necessariamente explicam o que aparece na foto. Eu tinha comentado, né, que ela é a única estrutura visível naquela região, porque pelo ângulo de iluminação do Sol, ela já está mais... A luz já vem mais de baixo, então ali é como se o Sol já tivesse se posto ou ainda não tivesse nascido e aquela torre, aquele castelo, ele aparece. O que se diz é que, primeiro, em outras fotos daquela região, essa estrutura não aparece. Então pode ser um jogo de luz ali, né, que naquele momento, na hora em que a foto foi tirada, considerando que era um equipamento rudimentar e tal, criou-se aquele efeito, mas também não se explica detalhadamente como. E outra questão também importante é uma questão realmente ligada à fotografia, de que imperfeições na câmera, enfim, poderiam ter criado aquela imagem. Mas aí, pô, cara, você vai mandar a Lunar Orbiter 3, eu acho que foi a primeira ou a segunda, acho que foi a primeira, não vou lembrar de cabeça agora, sonda aí para tirar fotos da Lua. Você vai me mandar uma câmera, uma TechPix para tirar foto, entendeu? Eu acho pouco provável. Então o castelo, a história do castelo da torre é que não existem outras fotos que mostrem a mesma coisa exatamente. Então, quando você olha... Não aconteceu como o rosto de Sidônia em Marte, onde conforme foi melhorando aí as técnicas de captar imagem ou pontos de vista diferentes, foi vendo que aquilo era uma pareidolia? Não existe essa comparação? De certa forma, você pode dizer que sim, mas chama a minha atenção como que esse objeto apareceu refletido ali no ambiente que não tinha luz. Realmente ele tinha que ser muito alto. Então, ou luz própria. Ou ter luz própria. Mas esse iluminar um negócio de mais de 1 quilômetro de base, enfim... A conta de luz ia vir cara, né? Ia vir bem cara. Assim, a gente provavelmente teria detectado a fonte de energia disso, entendeu? Mas eu acho que, sei lá, é uma das coisas que realmente eu olho e falo, mas não era pra ter isso daqui, entendeu? Mas tem. Então... Isso não permeia a cabeça da NASA até hoje? Deles ficarem, porra, o que é isso, cara? Publicamente talvez não publicamente, publicamente não, porque assim, publicamente você pode acessar aí o site da sonda lá que eu tinha comentado e tem todas as fotos lá. Você pega lá, você olha essa região não tem nada. Então, a questão da... A NASA, ela tem um cuidado muito grande com as dúvidas dela, né? Em divulgar o que é duvidoso para eles, né? O que eles não sabem, eles nem tocam no assunto, né? Não se comenta, né? Algumas coisas. Aquela questão do rosto em Marte, lá em Sidônia, acho que a gente falou no episódio passado também. Isso, é por isso que eu lembrei. Sumiu, né? Uma cratera que estava próxima. Acho que eu falei isso. Sumiu uma cratera que estava perto, lá na primeira foto da sonda Viking dos anos 70. E aí você sumiu, a cratera sumiu. Se aparecesse uma cratera, pô, legal, fez total sentido. Mas ela sumiu. Caiu alguma coisa ali. E aí a sonda Viking fez essa foto, acho que em 76. E aí quando você pega a foto da Mars Global Surveyor já nos anos 90, a cratera não tá lá. Ué, como assim a cratera sumiu? Então são detalhes assim que não são comentados. Você vai falar que aquele rosto é uma pareidolia ali com iluminação e má qualidade de imagem? Legal. Mas você vai falar que a cratera sumiu agora também por iluminação e qualidade de imagem? Não faz muito sentido. Daí já não faz muito sentido. Então não é assim também. Então
castelo aí da Lua, cara, não sei. Não sei o que isso tá fazendo nessa foto. Eu sei que nas outras fotos não tem. Agora, o que fez isso aparecer lá, aí eu vou ficar devendo. O Shard é a mesma coisa, tipo, tá lá, apareceu, ou melhor, né, tá lá, o pessoal não consegue analisar ele direito. Agora, pergunta, né, por que ninguém nunca pegou uma sonda e mandou nesse negócio? Tipo, manda lá, vai lá, que nem a China. A China colocou uma sonda lá no lado escuro da Lua. Por que nunca pegaram e falaram, pô, é uma estrutura que tá na Lua. Vamos descer um rover lá, uma sonda, pra fazer ele olhar de perto pra gente tirar uma foto direito disso aí, Você assistiu o documentário Transformers 4, Lado Escuro da Lua? É o Transformers 4 ou 3? É o 4. Eles fazem exatamente isso, cara. Só que assim, pensa comigo, existe uma parada aqui, eu sou a NASA, tá? Ou uma agência espacial qualquer. Eu descobri uma parada aqui que eu, por algum motivo, não quero que o público saiba. Vou só fazer uma coisa aqui. O documentário, no caso, é o 3, tá? Transformers 3. É o 3? É o 3? Nossa, enfim. Ah, é o 3, é verdade. É o 3. Lembrei agora. Existe uma parada aqui que eu não quero que o público saiba. E eu quero muito mandar uma sonda lá para investigar. Só que para mandar essa sonda, muito provavelmente eu vou depender de orçamento liberado pelo Congresso. Eu não posso chegar no Congresso e falar assim, gente, achei um negócio aqui que é uma estrutura artificial na Lua, eu quero mandar uma sonda lá. Eu não posso falar isso no Congresso, porque senão o público vai saber. Então eu vou ter que virar pros militares e falar assim, olha, eu preciso de um Black Project de vocês para mandar uma sonda lá para achar um negócio que eu peguei. A partir do momento que eu falar isso, eles vão tirar isso da minha mão, porque eu sou a NASA, eu sou uma agência civil, e eu nunca mais vou ver isso na minha vida. E aí eles assumem. Então eu acho que assim, por que não mandaram uma sonda para um desses lugares? Esse é o momento para você pegar aí o seu papel alumínio, entendeu? Fazer aquele chapeuzinho da hora, igual no filme Sinais, e vestir. Eu acho que se tem algum momento que você pode falar, cara, eles deviam ter feito isso, é exatamente aqui. Eu teria feito isso, né? Se coubesse a mim essa decisão, eu teria feito isso. Eu tentaria colocar alguma sonda lá perto para fazer uma exploração in loco, realmente, para saber o que é. Ou talvez a gente até, né, indo pra conspiração, né? Igual acontece no filme, tipo, beleza, tá a sonda lá, a sonda foi mandada pra explorar pedra, lá foi explorar uma cratera. Aí na hora que a sonda vai fazer a exploração desse objeto, a NASA simplesmente pega e dá um comando e fala, ó, é o seguinte, desliga ela agora, desliga tudo e dá o comando, vai lá ver o que é isso aí, só a gente vai ver o que é. E aí fica na encolha, né? Fica Ou seja, já podem até ter feito esse tipo de análise, mas nunca chegou ao nosso conhecimento. Fica aí na conspiração. O que alimenta muito a teoria de conspiração é isso aí, né? Do tipo assim, nos Estados Unidos, como a NASA usa recurso público, o norte-americano, muito diferente de nós brasileiros aqui, eles querem muito saber o que eles estão utilizando aí, para onde está sendo usado o dinheiro do imposto, né? Do contribuinte, né? Exatamente. E aí eu poderia falar, não, a gente está indo lá porque é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, isso justifica tudo. Inventar um motivo qualquer, mas na verdade ali só... Porque a grande verdade, assim, o que eu vejo desses teóricos da conspiração de que o homem não foi à Lua, é aquela pergunta, foi fazer o que lá, né? Claro, quem é do meio científico entende toda a implicação que essa viagem à Lua teve na questão da tecnologia, né? Desde do projeto da nave até a volta do homem, né? Teve uma contribuição gigantesca para a nossa tecnologia atual. Mas uma pessoa leiga fala, pô, cara, mas o cara só foi até lá, disse oi, deu do espacinho lá e voltou, né? Então, para o público, isso parece uma coisa totalmente aleatória, uma coisa tola. Tanto que até perdeu-se o interesse nas outras missões, né? E as missões continuaram. Sim. Então, o que pode ser que, tipo, a gente tá só mandando o cara lá por exploração, nós somos curiosos e tal, mas na verdade havia alguma coisa por trás também, né? Já estou vestindo o meu chapéu de alumínio aqui, hein? É conspiração que você quer, toma. É isso aí. Mas é que nem o Guto, né? Eu acho assim, ufa, soltei. Pronto.
Eu acho assim, eu acho que se em algum momento a gente vai realmente falar aqui de uma oportunidade para uma teoria de conspiração, eu acho que é esse. Então tá aí pro ouvinte que curte, eu acho que é por aí. A gente ainda não falou da Lua Oca, né? Da parte da Lua. Daqui pra frente é só pra trás, né? A gente ainda não falou dessa parte aí da Lua Oca, né? De que a Lua também pode ser uma estrutura, uma mega estrutura, uma estrela da morte pronta pra atirar na gente. A gente não falou disso. E não vamos falar. E não vamos falar. Seu apoio é essencial para continuarmos com o podcast O Contato. Contribua no Apoia-se e faça parte dessa jornada com a gente. Bom, além disso, nós temos alguns delatores no meio dessa história, porque toda boa história de conspiração tem alguém para contar alguma coisa. Então, na década de 70, membros do programa lunar americano fizeram alegações mais graves. Segundo eles, astronautas informaram ao centro de controle que viram naves na superfície da Lua. Em 76, Otto Binder acusou a NASA de censurar transmissões das Apollo, utilizando frequências de rádio sigilosas em codinomes para OVNIs. Ele disse ter ouvido pessoalmente um astronauta dizer que havia grandes naves pousadas bem no meio do Mar da Tranquilidade. É claro que ele não foi levado a sério pelo público. Em 78, Maurice Chatelain, marroquino que trabalhou na NASA, publicou um livro onde afirmava que 2 OVNIs estavam sobre o Mar da Tranquilidade pouco antes do histórico passeio de Neil Armstrong e Buzz Aldrin na missão Apollo 11, em 21 de julho de 69. Chatelain projetou os sistemas de comunicação e radar das missões Apollo e tinha acesso de alto nível a informações e pessoas da NASA, podendo falar abertamente com autoridades da agência e astronautas. Em seu livro, citou conversas entre os astronautas e o controle na Terra. Segundo Chatelain, os astronautas disseram haver 2 naves alinhadas com a extremidade da cratera observando a caminhada de Armstrong. Chatelain escreveu que, enquanto trabalhava no programa Apollo, convenceu-se que ETs eram reais e que podiam influenciar e destruir civilizações. O título do seu livro deixa bem claro que ele acreditava que eles haviam entrado em forte contato com os humanos no passado. O título do livro, abre aspas, Our Cosmic Ancestors, nossos ancestrais cósmicos. Cara, que sinistro. E aí, ouvindo um negócio desse, né, vendo essa parte da história, e aí voltando lá nos avistamentos dos astrônomos, que os caras viram uma nuvem negra com bordas roxas, né, púrpuras, né, rocheadas ali, bem em cima do Mar da Tranquilidade. É muito louco isso, né? Isso foi poucos anos antes da Apollo 11 ainda. No momento em que o local de pouso nem tinha sido definido. E aí, por algum motivo, falaram, olha, eu tenho aqui um relatório que diz que já viram um negócio estranho aqui, coisa de 12 anos atrás. Nós vamos pousar lá, tá? Então, você imagina, né, a cabeça dos 2 astronautas, como é que não ficou. É claro que tinha um monte de outras coisas que poderiam deixá-los assustados, mas justamente essa capacidade de lidar com essas possibilidades essas capacidades foram cruciais para que eles fossem os escolhidos para essa missão, o Neil Armstrong especificamente. Ele não era um cara que se emocionava diante de uma situação de perigo ou de alguma coisa nova, que não necessariamente é um perigo, mas é uma coisa desconhecida para ele.
nessa missão, sabe? Ele não tinha esse perfil. Então ele foi escolhido para Apollo 11 justamente porque o cara ele precisa ter um nível técnico elevadíssimo, precisa ter um domínio da máquina absurdo, precisa ter um conhecimento muito bom daquilo que ele está fazendo, mas ele não pode ter o ego muito elevado a ponto de, durante o pouso, né, na sequência de pouso, acontecer um problema, o cara precisa abortar e não ser a primeira pessoa a pisar na Lua. É isso que ele vai fazer. Ele não vai deixar o ego dele falar mais alto. E ele quase fez isso, porque durante a sequência de pouso o computador travou 2 vezes, porque ficou até sobrecarregado com os dados que vinham do radar, né, de pouso. E na outra vez esse radar estava tendo problemas de leitura e estava levando a nave para uma região mais difícil de pousar, cheia de pedras e tal. No fim eles desligaram esse radar aí e fizeram o direcionamento manual. Mas a questão é a seguinte, você tem então esses delatores, né? O primeiro, o próprio George Leonard, que a gente falou do Alguém Mais Está na Lua, não é o nome verdadeiro dele, né? Mas supostamente é alguém que trabalhou no programa lunar dentro da NASA. A gente tem o Otto Binder ou Binder, já vi os dois, mas eu entendo que seja Binder, e o Chatelain, que foram os principais aí, os 3 principais, especialmente o Binder e o Chatelain, mas eles não fizeram essas alegações enquanto trabalhavam na NASA. Tá, isso é importante. Depois que eles saíram, eles realmente falaram, o que acende uma luz em certa medida, porque ainda era uma época em que a temática ufológica vendia muito bem. Haja visto o próprio sucesso dos temas relacionados à corrida espacial nos anos anteriores. E, para citar um exemplo, da obra do Von Däniken, né, Eram os Deuses Astronautas, em que ele falava um pouco a respeito disso também, sobre a questão de... Falava um pouco, não, né, o livro todo é a respeito disso. Ele falava sobre a possibilidade de que a humanidade, num passado mais distante, tivesse tido contato com seres de outros planetas, enfim, que é a ideia que o Chatelain ele quer passar no livro dele. Então, talvez, estou colocando aqui justamente um questionamento. Talvez eles tenham visto essa possibilidade mercadológica, entendeu? E colocaram aí, tentaram vender aí os seus livros dentro disso, tentaram ter certa atenção, enfim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa levar em conta também. Pô, mas o cara tá usando o nome dele, um deles não, né? Mas mesmo quando você usa o seu nome, você já saiu da agência mesmo, então, sabe, qual que é o problema? Já te acham louco? Se te acharem mais louco, não tem problema nenhum. As camisetas mais estilosas de Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Quanto a Apollo 11, 2 situações envolvendo o avistamento de naves alheias à missão se destacam. Uma delas foi comentada abertamente pelos astronautas e a outra é a mais controversa. A situação controversa teria acontecido na superfície, enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin faziam sua histórica caminhada lunar em 21 de julho de 1969. Um radioamador teria conseguido interceptar o momento em que Armstrong, emocionado, relata algo estranho na superfície e o controle da missão o instrui a trocar de canal de rádio. Tem algo fantástico aqui. Vocês nunca imaginariam isso. Entendido, sabemos sobre isso. Pode ir pelo outro caminho. Volte por outro caminho. É espetacular. Deus, o que é aquilo lá? É oco? Que diabos é isso? Vá pra Tango. Agora tem um tipo de luz lá. Entendido, podemos perder a comunicação. Bravo Tango.
Jezebel. Sim, mas isso é inacreditável. Nós insistimos. Bravo Tango, Bravo Tango. As vozes da gravação são diferentes das vozes dos astronautas, supostamente Armstrong e do Capcom. Os termos usados por eles são diferentes do que eram usados na fonia. Aqui no caso da gravação que a gente ouviu, realmente as vozes são diferentes, né? Não são o Neil Armstrong e o Capcom. O Capcom é Capsule Communication, né? Geralmente é um astronauta também, mas é a pessoa no centro de controle da missão que faz a comunicação direto com os astronautas. Não são eles, né? Eu e o Alexandre, no caso. Mas essas vozes que aparecem na gravação original, que você vai ouvir agora, não são as mesmas vozes que se ouve do Capcom, da Apollo 11 e do Neil Armstrong, mesmo do Buzz Aldrin. Tá? A emoção que o Armstrong teria nessa gravação também não é típica dele, porque a gente tinha falado que ele foi escolhido justamente por ser um cara mais frio, muito técnico e tal. Quem assistiu O Primeiro Homem, né, eles retratam muito isso no filme, o livro também, mas ele teve problemas na missão Gemini que ele voou, era para fazer a primeira acoplagem da nave com um estágio modificado de um foguete. Por problemas nos motores ali, ele começou a girar sem controle, teve frieza suficiente para superar o medo da morte naquele momento, desacoplar do estágio e conseguir retornar para a atmosfera numa situação que nunca tinha sido enfrentada por ninguém na história da humanidade. A mesma coisa com o pouso da Apollo 11, como eu tinha comentado, e antes até do pouso, com um veículo que simulava o pouso na Lua, em situações de treinamento, em que ele também acabou perdendo o controle do veículo, mas conseguiu se ejetar ali nos últimos momentos e, por isso, né, conseguiu salvar a própria vida. Então, apenas com esse desprendimento emocional de algumas situações, ele poderia ser capaz de sobreviver a essas situações. Então, no caso dessa gravação, não é isso o que nós ouvimos do suposto Neil Armstrong. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and pretty spectacular. God, what is that there? That's hollow. What the hell is that? No, Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We marked it. Lose communication. Bravo Tango. Select Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We call her off. Bravo Tango. Em 18 de julho, terceiro dia da missão, a 320 mil quilômetros da Terra, Armstrong, Aldrin e Mike Collins observaram algo seguindo a nave, como se voasse ao lado dela à distância. Sabendo que suas transmissões de rádio também eram observadas por outras pessoas, além do controle da missão em Houston, tiveram cuidado ao relatar o que viam. Decidiram perguntar ao controle onde estava o S-4B, o último estágio do foguete Saturno V, que havia se separado da nave 2 dias antes. Houston, Apollo 11. Prossiga 11, câmbio. Vocês têm alguma ideia de onde o S-4B está em relação a nós? Aguardem. Os controles não entenderam o motivo da pergunta, mas buscaram a informação que a tripulação pediu e levaram 3 minutos para responder. Enquanto isso, Collins conseguiu focalizar o objeto com o telescópio da nave e os astronautas viram que ele tinha um formato de L, como um livro aberto. Sem saber isso, o controle da missão informa aos astronautas a distância do estágio. Apollo 11 Houston, o S-4B está a cerca de 6 mil milhas náuticas de vocês agora, câmbio. Ok, obrigado. Essa distância equivale a cerca de 11 mil quilômetros. Os astronautas sabiam que era impossível que o objeto seguindo a nave fosse o estágio do foguete. Eles observaram o objeto por mais um tempo e foram dormir. Não falaram novamente sobre ele até voltarem à Terra e se reportar pessoalmente à NASA. Eles chegaram a falar sobre esse incidente de forma pública várias vezes. Houston,
Apollo 11. Go ahead, 11, over. You have any idea where the S4B is with respect to us? Standby. Apollo 11, Houston, the S4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. Okay, thank you. Então eles não tinham grandes problemas também em falar de coisas que eles encontravam a caminho da Lua, o que coloca em xeque a outra gravação que a gente ouviu, porque se tivesse acontecido alguma coisa lá, talvez eles tivessem falado. Não vamos entrar aqui no mérito de outras missões, tá? Por exemplo, as alegações do Edgar Mitchell da Apollo 14, né? Ele é um cara muito famoso por dizer que a NASA esconde uma série de coisas e tal, mas ele também nunca conseguiu apresentar nenhuma prova dessas ligações mais fantásticas que ele fez. Agora, isso aqui que a gente ouviu agora, isso foi real, isso de fato aconteceu, os astronautas falaram sobre isso publicamente e tem várias entrevistas aí pela internet do Buzz Aldrin, por exemplo, falando, olha, a caminho da Lua nós fomos seguidos por um objeto que até hoje eu não faço ideia do que era. Então, 11 mil quilômetros para o estágio do foguete, isso é quase o diâmetro da Terra. Então, eles sabiam que não era aquilo que talvez pudesse ser, então realmente era outra coisa. E esse objeto acompanhou a nave por algum tempo e depois não foi mais visto. O que era, realmente não sabemos. Cara, o que alimenta muito as especulações e criação de teorias da conspiração é o fato da NASA, embora seja um órgão público, ela tem um protocolo muito militar, né? Então, tipo, aquela coisa assim, muito de não vamos soltar todas as informações, só aquilo que a gente acha que é viável o público saber, né? Então isso alimenta bastante a nossa imaginação e para criar a teoria da conspiração isso é um prato cheio, né? Mas uma coisa que chama muita atenção é você é um astronauta, por mais que você seja treinado, você esteja dentro daquele espírito, né, de descoberta, de pioneirismo e tudo mais, você vê um objeto tão grande a ponto de ser visto a 11 mil quilômetros e simplesmente, vamos observar isso durante algumas horas e vamos dormir. É meio difícil de acreditar. De treinamento muito forte. E outra coisa também. Um nível de treinamento absurdo. De concentração no que estão fazendo muito forte. Mas uma outra coisa que me chama muito a atenção é o seguinte: se nós estamos fazendo uma missão no espaço, os olhos da NASA são os 3 astronautas, né? Então como que eu vou omitir um fato de alguém que está vendo a parada em loco e eu que estou na Terra a milhares de quilômetros de distância, simplesmente, cara, isso não é nada, continua aí, esquece isso aqui, né? Meio difícil acreditar também, né, que a NASA tivesse esse nível de conhecimento já tão grande do que poderia acontecer a ponto de falar para os caras, ignora isso, nosso objetivo é outro. A NASA realmente tem uma postura mais fechada para uma série de coisas, embora exista um movimento aí que quer meio que mudar isso, vamos ver como é que vai ser, como existe em outros setores, né, do governo americano. Vale lembrar que a maior parte dos astronautas tem background militar, né? Hoje nem tanto, mas naquela época todos eram ex-militares, né? Pilotos de teste e tal, então eles também tinham preparo para lidar com informações mais sensíveis caso fosse necessário. Então a gente precisa ter isso em mente também. Mas o áudio mostra algo totalmente diferente, né? Em que ele continua falando, não, cara, mas isso é inacreditável. Tá bom, muda de assunto. E ele continua, né? Não, cara, mas você tinha que ter visto isso, né? O cara, tá bom, velho, vamos falar dessa parada. Tem boi na linha. Justamente no caso aí que a gente viu, né? O segundo caso, eles tiveram o cuidado de se lembrar que outras pessoas estavam ouvindo. Nessa época aí, na época da Apollo, da Gemini, tinha gente que ouvia as transmissões no rádio do carro. Então, tem até a parada do Nixon, né? Falando com os caras do telefone da Casa Branca, né? Conseguiram fazer essa ponte aí entre eles. Mas essas transmissões não eram assim super secretas e super difíceis de conseguir interceptar. Não, realmente eles ouviam isso.
público às vezes acompanhava. Então, eles tinham que ter muito cuidado com o que eles estavam falando, e sabiam que não podiam falar assim, olha, Houston, tem aqui um objeto aqui me acompanhando, aqui ao lado da gente e tal. Vocês têm alguma noção do que seja, ou são aliens mesmo? Sabe? Não, eles não iam falar uma coisa dessas. Mas mas a gente precisa lembrar que eles tiveram esse cuidado e perguntaram, né? Pensaram ali por alguns minutos, qual que é a coisa mais próxima que poderia estar da gente? O estágio do foguete. Legal, pergunta então do estágio do foguete. E aí o centro de controle achou até estranho eles perguntarem isso, porque não tem motivo para eles pensarem no estágio do foguete naquele momento. Alguns controladores até conversaram a respeito disso. Tem um site que você pode acompanhar todas as transmissões da Apollo 11 em tempo real. E por isso que eles demoraram 3 minutos, porque um foi perguntar para o outro e começaram a calcular e não sei o quê, porque ninguém tinha aquela informação de fácil acesso, porque não é o tipo de coisa com o qual eles precisam se preocupar, eles não vão pensar nisso em momento algum. Então, quando eles perguntaram, alguns controladores também acharam que tinha alguma coisa estranha ali, mas nunca falaram nisso até que a missão acabasse e eles fizessem o debriefing, né? Fossem interrogados ali pelo pessoal da NASA, enfim, e aí realmente eles contaram isso. Mas eles tiveram esse cuidado, talvez por terem tido background militar, né, os 3, mas eu acho que a gente precisa lembrar disso também. Não, e tem outra coisa, né? Hoje nós assistindo esses documentários e tudo mais que tem sobre a missão da Apollo 11, nós vemos lá aquele monte de cara com a camisa branca, gravata preta e óculos de acetato, né? Todos ali compenetrados nos seus computadores. A ideia que nós temos é de cada um tá fazendo uma parada ali. E tem que lembrar que aqueles computadores não eram computadores, aquilo era apenas uma tela que exibia o que um computador central era alimentado em um outro prédio, né? Que mandava para eles e eles tinham acesso e eles mudavam como se fosse mudar de canal, né? Para ver as informações. Então, assim, para você levantar uma informação ali, você ia ter que levantar da tua cadeira, dar a volta até a sala, a parada era bem analógica, né? O processamento não era ali nas trincheiras, né? Como se chama aquelas fileiras ali de... Era uma telinha só de televisão, praticamente, né? Um monitorzinho só, que não estava sob o domínio deles, né? As informações, né? E ali era exibido que os computadores em outros lugares processavam e cada um deles tinha um backup de uma equipe também, né? Então é como se ele fosse a ponta de uma lança ali dentro daquela sala, e quando alguma coisa mais específica é necessária, ele recorre a esse computador que está fora da sala ou até a uma equipe que está em outra sala também trabalhando de forma separada. Então era muita gente trabalhando junta para fazer isso. E quando essa pergunta chegou, houve ecos aí, eu imagino, dentro dessas equipes, sabe? Pelo menos daquelas que foram incumbidas de pegar essa resposta. Então, porque os 3 dentro da nave viam um negócio estranho. Entre eles, o que pode ser isso? Cara, só pode ser o estágio, né? Só pode ser, mas será que é isso? Não sei, vamos perguntar. Aí cai uma pergunta da qual os caras não estão preparados também esperando. Mas será que tá aí? Vamos ver vamos calcular onde ele pode estar. Né? Então talvez seja isso a demora, né? Não tem assim... Acho que eles não teriam dado de telemetria desse estágio em tempo real, né? Eles tinham... a primeira resposta que foi dada ali era de uma coordenada lá, e aí eles calcularam a distância dessa coordenada do estágio até a coordenada dos astronautas, né, da Apollo 11. Então, ali deram essa estimativa aí de 11 mil quilômetros aproximadamente. Mas é aquilo, não era uma coisa com a qual os astronautas precisavam se preocupar, então não era uma informação que estava ali direto para eles. Não, tiveram que calcular aquilo na hora porque os astronautas pediram. E nunca mais falaram sobre o assunto, então realmente ficou uma coisa estranha. Teve gente que esqueceu e tal, mas quando eles voltaram e contaram a história, aquilo ficou na cabeça de muita gente. E agora tirando aqui o chapéu de papel alumínio, imagino que numa missão dessa, devido à complexidade, a quantidade de informações que você já tem predispostas a serem trabalhadas ali, é óbvio que você tem que, pelo menos razoável, que você tem que evitar o máximo de distrações possíveis, né? Uma vez que vocês estão focados em uma missão que tem que ser cumprida e tão complexa e tudo mais, os caras simplesmente pensam assim, é um assunto que não tem tanta relevância, vamos deixar isso pra lá e vamos voltar pra missão, né? Tudo tem que ser o mais otimizado possível, e como os recursos eram mais escassos, você não tem espaço para ter coisas que você não precisa.
Sua opinião é importante pra gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. Muito bem, meus caros amigos. O papo rendeu, bicho. Se o Guto tá aqui com a gente, é 5 horas de episódio, pelo jeito, hein? Fácil. Maluco do céu. Deu 2 horas, né? Deu 2, estamos chegando lá. Eu quero agradecer ao nosso caro Alexandre Everton pela sua participação. Já está, obviamente, contratado, né? Então... Aguardamos você na próxima gravação. Se vira. O problema é seu. Certo? Muito obrigado, mano. Muito obrigado mais uma vez, cara. Cara, sou eu que agradeço. Pô, um prazer enorme vir aqui. Que nem eu falei pra vocês. Reservo o meu dia da terça-feira pra vocês. Vamos gravar, que pra mim é muito legal. Aprendo muito com vocês todos e é um prazer estar aqui pra galera que curte o contato. Eu que agradeço. Obrigado. Abraço. Meu caro Eduardo Oliveira, muito obrigado, cara, mais uma vez por seus ensinamentos, por compartilhar todo esse seu conhecimento, que toda vez que você fala alguma coisa eu falo, cacete, velho, como? Da onde que sai? O cara mandou o nome do primeiro telescópio, velho, de Galileu na data. Eu fui pesquisar o bagulho aqui, ele acertou na lata e não tava na pauta. Sabe? Velho, quando o Edu participava comigo, às vezes, Além da Imaginação, eu ficava tentando pegar ele, sabe? Agora tá fudido. Agora eu peguei ele. Aí eu desisti, eu falei, não, chega, não vou mais brincar disso, não. O cara me surpreende toda vez. Só tô perdendo. Valeu, Edu. Tamo junto, tamo sempre aí. No próximo episódio, o Guto estará de volta. E muito obrigado aí, ouvinte, que nos aguentou até agora. E é isso aí. Valeu, gente. Próximo episódio, episódio de relatos, especialíssimo de 50 episódios do podcast. Cara, 50 episódios do nosso podcast. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Mas, próximo episódio, um episódio especialíssimo de relato comemorativo, né? Onde nós vamos trazer aí alguns relatos e vamos, né, bater um papo mais descontraído e tal, porque é como se fosse festa mesmo, tá bom? E, pra finalizar o nosso episódio, eu quero mandar um abraço pra Lísia e pro Felipe, que chegaram, a Lísia lá do Sul e o Felipe, que chegou com a gente aí para fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Felipe, que é baiano, rapaz, médico danado. O homem já chegou contando caos, contando relato. O cara é louco e tá com um relato no gatilho bom para nós aí. Então, um grande abraço para vocês. A Lísia é o nosso contato mais próximo de Jacques Vallée. Grande abraço para vocês e muito obrigado pelo apoio de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Mas você sabe que tem o sotaque de Taubaté? Aqui a gente fala cachorra, não cachorra. Cachorra? Cachorra, não é cachorra, é cachorra. Mas aí é o sotaque de Taubaté, meu. Atrás de você é Traiceu. Ô, louco. É Traiceu. Esse é meio Minas Gerais. Ou o carro Traiceu. Um carro atrás de você. Meu Deus do céu, cara. Os caras pegaram o mestre Yoda e levaram como regra pra vida, velho. Porra. Como assim? Seguir a pauta você deve. É.